primeiras doses da vacina contra a varíola dos macacos já têm data para chegar ao Brasil. Agosto Dourado e a luta pelo incentivo à amamentação. Censo 2022 se inicia nesta segunda-feira. Jair Bolsonaro indica os juízes federais para o STJ. Inscrições para o ProUni começam nesta segunda-feira. A pauta é política, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta segunda-feira. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e começa agora o União Brasil. As primeiras vacinas contra a varíola dos macacos devem chegar ao Brasil em setembro. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou na manhã desta segunda-feira que a vacina contra a varíola dos macacos chegará ao Brasil. Segundo ele, a imunização vai ocorrer primeiramente em casos mais graves. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Daniel Pereira, e o secretário de Vigilância em Saúde da pasta, Arnaldo Medeiros, já haviam informado que as primeiras doses da vacina contra a varíola dos macacos, conhecida como monkeypox, devem chegar em setembro ao Brasil. Cerca de 20 mil doses vão desembarcar no país em setembro e 30 mil em outubro. Segundo a mais recente atualização do Ministério da Saúde, o Brasil registra até o momento o total de 1.369 casos confirmados de varíola dos macacos. Por estados, os números são os seguintes: São Paulo com 1.031 casos, Rio de Janeiro com 169, Minas Gerais com 63, Distrito Federal com 20, Paraná com 21, Goiás com 18, Bahia com 11, Ceará com 4, Rio Grande do Norte e Espírito Santo com 2, Pernambuco com 7, Tocantins com 1, Acre e Amazonas também com 1, Rio Grande do Sul com 6, Mato Grosso do Sul com 5 e Santa Catarina com 7 casos. O mês de agosto é conhecido como Agosto Dourado por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. Dia 1º de agosto é comemorado o Dia Mundial da Amamentação. Essa data foi criada em 1992 pela Aliança Mundial de Ação Pró-Amamentação, com a finalidade de promover o aleitamento materno e a criação de bancos de leite, garantindo assim melhor qualidade de vida para crianças em todo o mundo. Essa data é comemorada dentro da Semana Mundial de Aleitamento Materno, que ocorre em 120 países anualmente entre os dias 1º e 7 de agosto. A enfermeira do Banco de Leite da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, Rose Denise, fala quais os benefícios da amamentação. O aleitamento materno é o padrão ouro, né, na alimentação infantil e traz vários benefícios, tanto para a criança, como para a mãe, como para a família e também para toda a sociedade. Para a criança, ele protege contra algumas infecções e também já tem se mostrado que é fator de proteção para algumas doenças crônicas. Doenças que tanto afetam e muitas vezes matam crianças menores, como pneumonia, diarreia. O aleitamento materno ele tem se demonstrado como a estratégia que isoladamente é a maior responsável pela redução da mortalidade infantil. Rose Denise enfatiza que a amamentação pode prevenir muitas doenças, tanto na mãe quanto na criança. Pode reduzir o risco de hemorragia no pós-parto e também já tem se mostrado, alguns estudos mostram que é fator de proteção para alguns tipos de câncer, como câncer de mama e câncer de ovário, que também afeta tanto as mulheres. Na criança, as pneumonias, diarreia, infecções respiratórias de forma geral, infecções de pele, então todas essas e também, como disse anteriormente, é fator de proteção para algumas doenças crônicas. A enfermeira esclarece quais mulheres podem fazer doações. A mãe que tiver leite em excesso, que dê para amamentar seu bebê e mesmo assim ainda sobre leite, ela pode estar doando. Aqui ela vai receber algumas orientações, né, com relação aos medicamentos, com relação a também alguns exames, mas qualquer dúvida ela pode estar ligando aqui para a gente do Banco de Leite, a gente vai esclarecer e dar todas as informações. A mãe também
não precisa vir aqui para doar. Então, a partir do momento que ela liga, a gente passa todas as orientações, marca o dia em que o motorista vai na casa dela buscar esse leite e também ele já deixa frascos, já deixa gorro, máscara, então ela não precisa se preocupar com isso. Bianca Wedila, que é uma das mães doadoras do Banco de Leite, enfatiza qual a importância da doação. A importância que eu acho é porque existem tantos bebês prematuros, né, que nascem prematuro, como o meu nasceu de 36 semanas. Então, para mim, é muito importante esse ato de doar, né? Porque, como fazem por mim, eu faço pelo outro, né? E esse ato é muito importante. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, iniciou nesta segunda-feira as visitas aos domicílios para a coleta de dados para o censo 2022. Nesta segunda-feira, dia 1º de agosto, começa a coleta domiciliar de dados do Censo Demográfico 2022, que pretende fazer um novo retrato do país, permitindo conhecer melhor a realidade da população, estimada em 215 milhões de habitantes. Segundo o IBGE, milhares de recenseadores dos 4 cantos do Brasil vão visitar casas em 5.570 municípios, cruzando rios e estradas de barcos, voadeiras, carros, carroças, motocicletas, bicicletas, aviões e até em lombos de animais, para registrar dados que permitam compreender a diversidade nacional. Com 2 anos de atraso por conta da pandemia de Covid-19 em 2020 e a falta de recursos em 2021, os mais de 183 mil recenseadores começam nesta segunda a colher informações para a 13ª edição do levantamento. O Censo 2022 terá 2 tipos de questionários, ampliado e simplificado. O primeiro, também chamado de amostra, terá 77 perguntas e será aplicado a 11% dos entrevistados. Ele leva, em média, 16 minutos para ser respondido. Já o simplificado ou básico, com 26 perguntas, será aplicado aos 89% restantes e a previsão de duração da entrevista é de 5 minutos. As inscrições para o ProUni começam hoje. O programa oferece bolsas de estudos em universidades privadas. Começa na próxima segunda-feira, dia 1º, e vai até o dia 4 de agosto, o período de inscrição na edição do 2º semestre de 2022 do programa Universidade para Todos. Podem participar estudantes interessados em bolsas de estudo parciais de 50% ou integrais de 100% em diversas universidades privadas, desde que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio e atingido, no mínimo, a média de 450 pontos em cada matéria do exame. Além disso, o estudante não pode ter zerado a prova de redação e nem ter participado como treineiro. Segundo o edital do ProUni, o resultado com a lista dos candidatos pré-selecionados estará disponível na página oficial do programa e será constituído de 2 chamadas sucessivas. A primeira será no dia 8 de agosto e a segunda chamada será no dia 22 de agosto. Para participar do processo, o candidato deve preencher alguns critérios, como as exigências de faixas de renda per capita, até 1,5 salário mínimo para a bolsa integral, e até 3 salários mínimos para a bolsa parcial, que representa 50% do valor da mensalidade do curso. E no próximo bloco tem a pauta política e os recursos da eleição de 2020. Simone Tebet terá chapa 100% feminina. Luciano Bivar desiste de candidatura à presidência. Assuntos para a pauta política. A senadora e pré-candidata do MDB à presidência, Simone Tebet, terá uma chapa 100% feminina em outubro. A campanha bateu martelo no último fim de semana, depois da candidata conversar com Tasso Gereissati, nome mais cotado até então. A possibilidade de Tasso não compor a chapa de Tebet já era aventada na última semana. Nos bastidores, o nome que era mais cotado era o da também senadora Elisiane Gama. A seu favor, além do fato de ser mulher, contava ser nordestina e evangélica.
O presidente nacional do Partido União Brasil e deputado federal Luciano Bivar desistiu da candidatura à presidência da República. A decisão foi anunciada no último domingo, durante a convenção da legenda no Recife, sua cidade natal. No evento em Recife, o União Brasil oficializou a candidatura de Miguel Coelho ao governo de Pernambuco, ex-prefeito de Petrolina. Setores do União Brasil defendem que o melhor nome para substituir Bivar é o da senadora pelo Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic. Os recursos da eleição de 2020 serão julgados nas próximas semanas do TSE. No início dos trabalhos legislativos do segundo semestre, a pauta do Congresso terá 13 votos que ainda precisam ser analisados pelos parlamentares. As votações do primeiro semestre limparão boa parte das pendências, mas 4 vetos já trancam a pauta de votações do Congresso e precisarão ser votadas antes de outros itens, como o projeto de lei. Entre eles estão os vetos que tratam do marco legal das ferrovias, da punição para fake news e da gratuidade do despacho de bagagens. Os 2 vetos mais antigos na pauta de 2021 não foram votados no primeiro semestre por falta de acordo entre os senadores. Os líderes concordaram em adiar a votação, que ficou para o segundo semestre. Um deles é o veto aplicado à lei que trata do marco legal das ferrovias. Dos 38 dispositivos vetados no projeto, um já teve o veto mantido em sessão do Congresso em abril. O trecho determinava que a lei decorrente do projeto teria 90 dias para entrar em vigor. Com o veto mantido, a lei é considerada válida desde dezembro de 2021, quando foi sancionada. Outro item do ano passado a ser analisado é o veto que retirou vários dispositivos do projeto, que deu origem à lei sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito. Um desses dispositivos se refere à criminalização das fake news. O trecho previa até 5 anos de reclusão para quem cometesse o crime de comunicação enganosa em massa, definido como promoção ou financiamento de campanha ou iniciativa para disseminar fatos inverídicos e que fossem capazes de comprometer o processo eleitoral. Ao vetar esse trecho, o presidente Jair Bolsonaro alegou que o dispositivo seria contrário ao interesse público. Também está pendente de votação o veto imposto à lei de 2022, que permitiu o abatimento de até 99% das dívidas de estudantes com fundo de financiamento estudantil. Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro indicou os juízes federais para o Superior Tribunal de Justiça. Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro indicou os juízes federais Messode Azulay Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e Paulo Sérgio Domingues, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para as 2 vagas abertas no Superior Tribunal de Justiça. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial da União. Os nomes precisam ser aprovados pelo Senado Federal, que retorna de recesso nesta segunda-feira. Azulay Neto e Paulo Domingues ocuparão as vagas dos ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Nefi Cordeiro, respectivamente, que se aposentaram recentemente. A alta dos preços tem feito os brasileiros mudarem os hábitos no supermercado para garantir o arroz e o feijão. A inflação acumulada nos últimos 12 meses, com aumento de 11,89%, fez os brasileiros mudarem os hábitos no supermercado para garantir a alimentação. Com o poder de compra reduzido, os consumidores passaram a substituir alimentos. Lúcia Neves, que é empreendedora, fala como vem driblando a situação. Na minha geladeira agora, no meu congelador, nós temos praticamente somente carnes brancas. Por quê? A vermelha ela está num preço exorbitante que não tem condição de você comprar a carne no supermercado. Todos os dias você vai no supermercado, já não é mais o mesmo valor. O economista Vandenberg Almeida detalha quais as causas dos altos preços encontrados no supermercado. A gente está vendo aí uma baixa produção ainda por conta dessa pandemia que aconteceu, né, que ainda não passou ainda. Na pandemia a gente percebe que não voltamos a produzir período pré-pandemia,
tá? Isso acaba refletindo, essa questão da crise hídrica também, por conta do passado, prejudica essa produção. A gente percebe o câmbio muito alto, essa variação elevada do câmbio que está acontecendo. Isso mexe com o bolso do consumidor também. Então tudo isso aí acaba refletindo. Se eu tenho menos pessoas produzindo, se eu tenho a questão do agronegócio, da agricultura familiar, produzindo pouco dentro do nosso país, isso acaba refletindo no preço final. Porque é aquela questão de oferta e demanda, se eu tenho menos itens sendo ofertados e a demanda continua elevada, esse preço do produto acaba aumentando de maneira significativa. O economista conta qual a expectativa para os próximos meses. A expectativa não é tão positiva para a nossa economia. A gente percebe ainda que os preços não baixaram de forma significativa por conta dessa diminuição dos impostos. Então isso aí, espera-se que a partir do próximo ano a gente possa ter uma queda, possa voltar a produzir como a gente produzia anteriormente, para que a gente consiga aí ter um preço mais acessível para a população, possa ter produtos na prateleira realmente, para que consiga atender a necessidade da nossa população e aí sim fazer com que os preços desses produtos diminuam, que a população volte a consumir o que consumia antes, para poder manter esse equilíbrio nas suas finanças. Vandenberg Almeida dá ainda dicas de como o consumidor pode lidar com esse momento. Num momento como esse é importante que você coloque sempre o planejamento em prática. Veja como é que está o seu orçamento, procure dar prioridade a itens que são realmente básicos, aquilo que é necessário para a sua família, tá? Esqueça essa questão de marca quando você for realizar uma compra. Procure realmente produtos que vão manter a sua alimentação saudável, a sua alimentação básica do dia a dia, para que você consiga ter isso dentro das suas condições. E no próximo bloco, noticiário internacional e as imagens que marcaram esta segunda-feira. Vamos conferir o noticiário internacional com as imagens da Euronews. Após mais de 5 meses da guerra, o primeiro navio ucraniano de transporte de grãos deixou o porto de Odessa, no sul da Ucrânia, na manhã desta segunda-feira. Segundo o ministro de Infraestrutura do país, Oleksandr Kubrakov, a embarcação está carregada com 26 mil toneladas de milho ucraniano. A Ucrânia é o quarto maior exportador de milho no mundo, atrás dos Estados Unidos, Argentina e Brasil. O desbloqueio dos portos ucranianos é considerado essencial para garantir a segurança alimentar global. Uma nova onda de calor tem início nesta segunda-feira no sudoeste da França, antes de avançar em direção ao norte na terça-feira. 15 departamentos franceses já estão sob alerta. Há 19 anos, o país era palco do pior episódio de temperaturas extremas no país, que deixou cerca de 15 mil mortos. O responsável pelo aumento das temperaturas é um anticiclone vindo das ilhas dos Açores, no Oceano Atlântico. A Inglaterra se consagrou campeã da Eurocopa Feminina na tarde deste domingo, jogando diante de 87.192 pessoas no estádio de Wembley, em Londres. A seleção inglesa venceu a Alemanha, maior campeã do torneio, por 2-1, com um gol marcado na prorrogação. A partida estabeleceu um novo recorde de público da história da Eurocopa, considerando as modalidades masculina e feminina, um feito importantíssimo para o futebol feminino. Com o título da Euro, a Inglaterra será adversária da seleção brasileira na finalíssima, que coloca frente a frente a campeã do torneio europeu e a campeã da Copa América. Vamos conferir agora as imagens que marcaram esta segunda-feira. Em comemoração ao centenário do rádio no país, a empresa Brasil de Comunicação promove o Festival de Música 100 anos de rádio no Brasil, com inscrições gratuitas a partir das 18 horas de hoje. O objetivo é valorizar a produção de artistas nacionais e revelar obras musicais inéditas.
Estão abertas as inscrições para o concurso de poesia em comemoração ao bicentenário da Independência, Brasil, 200 anos de independência, lendo nossa história, escrevendo nosso futuro. O edital do concurso já está publicado na página do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. As inscrições vão até o dia 2 de setembro e devem ser feitas pelos gestores das escolas. Na primeira etapa será selecionado o melhor poema de cada escola, depois começa a disputa entre escolas até se chegar às melhores poesias de cada região do país. A concessionária Rio Mais Saneamento iniciou hoje as operações de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto em 22 bairros da zona oeste da capital do Rio de Janeiro e de 17 municípios do interior do estado. O contrato foi assinado a partir da concessão do Bloco 3 na privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos no fim do ano passado. E fica por aqui o jornal desta segunda-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, Instagram, WhatsApp, nosso canal do YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Você pode participar e ver a sua sugestão aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.